contigo e você nunca estará sozinho. Glória a Deus. Acabamos de ler o livro de Juízes, um livro que muitos que estão aqui conhecem muito bem. É um livro onde a Bíblia nos trata uma história do povo de Israel. Para aqueles que estudam a Bíblia Sagrada vão perceber que o livro de Juízes é uma continuidade, é uma continuação do livro de Josué. Se os irmãos lerem a Bíblia Sagrada, vão perceber que o livro de Juízes é um livro que relata alguns acontecimentos do povo de Israel. Para aqueles que entendem de Bíblia Sagrada, vão perceber que o livro de Josué é um livro que nos narra a conquista do povo de Israel sobre a terra prometida, Canaã. Isto depois de ser sucedido por Josué, o sucessor de Moisés. Já o livro de Juízes é um livro que nos narra um período histórico onde o Senhor foi levantando reis e juízes para poder salvar e libertar o povo de Israel. Aqueles que percebem a Bíblia Sagrada também, e os que leem ou poderão ler o livro de Juízes, vão perceber que o livro de Juízes é um livro que nos mostra de forma imensurável o quão amoroso é o Senhor. É um livro que nos mostra a fidelidade de Deus. É um livro que nos mostra também a justiça de Deus. Numa das lições que nós vamos tirar hoje, os irmãos vão perceber por que eu me referir então da justiça de Deus. O livro de Juízes é um livro que nos mostra indescritivelmente o quão amoroso o Senhor é. Porque se os irmãos lerem a Bíblia Sagrada, vão perceber que o povo de Israel levava uma vida de constante desobediência a Deus. Essa constante desobediência a Deus fazia com que eles vivessem até algumas justiças que Deus lhe lançava. Se os irmãos lerem, vão perceber que eles desobedeciam constantemente ao Senhor. Mas ainda assim o Senhor estava aí para eles. Quantos de nós estamos aqui, desobedecemos inúmeras vezes a Deus, mas ainda assim o Senhor é conosco, amém? O livro de Juízes é um livro que nos mostra isso, que Deus é um Deus amoroso. É um livro que nos mostra a fidelidade de Deus. Dizer que Deus é fiel seria um pouquinho diminuir aquilo que é Deus, porque Deus é fidelidade. A fidelidade de Deus não é algo que Ele passou a ganhar, não é algo que acontece no momento. A fidelidade de Deus é algo que é nativo de Deus. Ou seja, a fidelidade de Deus é algo que, se você for estudar a Gênesis de Deus, ou a história da existência de Deus, a história da estrutura de Deus, vai perceber que uma das principais qualidades de Deus é a fidelidade. E essa fidelidade é vista na minha vida, na sua vida, é vista na vida de todos nós. E nessa noite eu quero lhe fazer lembrar isso. Se os irmãos lerem a Bíblia Sagrada, vão perceber no livro de Hebreus, no seu capítulo 13, versículo 8, onde a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda apesar das nossas falhas. O Senhor não muda apesar daquilo que fazemos. E é isso que o povo de Israel viveu. O povo de Israel viveu um momento muito interessante, onde sempre que eles caíssem, sempre que eles pecassem contra o Senhor estava sempre a ir para eles. De acordo com os estudos que fiz nas leituras feitas, não se encontra na Bíblia um trecho de certo que diga quem escreveu o livro de Juízes, mas algumas tradições judaicas apontam para Samuel por ter compilado o livro, sendo então assim lhe atribuída a autoria do livro. Para hoje nós vamos ler algumas lições e meditar em algumas lições que o Senhor colocou no meu coração. Elas estão contidas no livro de Juízes, tal como disse, no capítulo 6, no versículo que acabamos de ler. Onde nós lemos, vimos que novamente o povo de Israel desobedeceu ao Senhor. A Bíblia diz que todos nós sabemos que só o Senhor é digno de adoração e louvor. Só a Ele devemos nos prostrar. E o povo de Israel novamente desobedece a Deus. O que é que o povo de Israel fez? O povo de Israel preferiu adorar as culturas ou a deuses falsos feitos por homens. E eles acabaram por entristecer o coração de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus ficou tão irado com eles que entregou-os durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Quem são os midianitas? Os midianitas eram um povo inimigo que Deus permitiu que eles caíssem na mão para que pudessem viver a justiça de Deus. Este mesmo Deus que eu narro nessa noite, ou que eu falo nessa noite, é um Deus amoroso, tal como vimos no princípio. Porém, Ele também é um Deus de justiça. E o povo de Israel conseguiu viver a justiça de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus entregou para que os medianitas dominassem. Uma outra história que me faz entender que a justiça de Deus, afinal, ela é real, está contida no livro de Jonas, onde Deus manda Jonas ir para uma cidade
para poder pregar a palavra do Senhor. Deus manda Jonas ir para Nínive e Jonas vai para Tarsos. Os irmãos vão perceber que a Bíblia Sagrada diz que Jonas saiu de onde estava e foi para a cidade que Deus não lhe mandou. E Jonas foi parar na boca do peixe. Muitas vezes nós vamos parar em lugares complicados porque não é aí onde Deus queria que fôssemos. A Bíblia diz que Jonas não morreu porque aquela toda a história desenrolou-se da seguinte forma. Jonas sai da sua casa, sai da presença de Deus e vai para Tarsos. Quando Jonas vai para Tarsos, não era a cidade que Deus lhe mandou. Deus havia lhe mandado para Nínive e ele foi para Tarsos. Quando pegou o barco para Tarsos, a Bíblia diz que Deus mandou uma onda de tempestade que atacou o barco. E Jonas disse aos marinheiros que ele havia fugido da presença de Deus. Portanto, foi obrigado a ser atirado aonde? No mar. Jonas a ser atirado no mar, a Bíblia diz que ele vai parar na boca do peixe. Quando Jonas vai parar na boca do peixe, se os irmãos lerem bem a Bíblia Sagrada, vão perceber que Deus não faz com que ele vá parar lá. Ele foi parar na boca do peixe fruto da desobediência. É isso que eu e você às vezes vivemos. Tem caminhos e lugares que fomos parar, não é porque Deus queria nos ver aí, é fruto da nossa desobediência. E um detalhe importante nessa história é que Deus não permitiu que Jonas morresse mesmo estando na boca do peixe. Tem problemas e circunstâncias que você está vivendo, não é para te matar, é só para te alertar que não é aí onde Deus quer te levar. Tem lugares e caminhos que você vai parar, não é para te destruir, aquilo chama-se alerta. Em situações complicadas que Deus te coloca, nunca chame de problema. Você deve chamar isso de uma formação, porque é neste lugar que você vai entender que saí de onde Deus queria e fui para um lugar que Deus não queria. E é isso que o povo dos Medianitas, o povo de Israel começou a viver. Deus entregou nas mãos dos Medianitas para que eles pudessem entender que estavam a falhar contra Deus. Repare que numa terra que eles foram chamados para viver, habitar e dominar, o Senhor lhes tirou de dominadores para quê? Dominados. O facto de algumas bênçãos serem direcionadas para a sua vida não significa que mesmo na desobediência você vai viver. O facto de algumas coisas Deus direcionar para ti, enquanto você não permanecer na presença dEle, elas não continuarão sendo tuas. Muitas vezes o amor de Deus será visto em problemas que nos farão de todas as formas voltar na mão do próprio Deus. A Bíblia diz que Jonas foi parar na boca do peixe. Não era na boca do peixe onde ele tinha de ir. Jonas tinha de ir para Nínive. E Deus permite que ele vá para Tarsis. Por quê? Porque ele foi desobediente. Existem caminhos e lugares que você está vivendo. Não é vontade de Deus. É fruto do que você fez. E nessa noite nós vamos meditar a respeito disso. É uma história que nos faz perceber que afinal de contas Deus é tão amoroso, mas também é um Deus de justiça. Nós hoje vamos tirar algumas lições que o Senhor colocou em meu coração para poder passar aos irmãos. Um detalhe que me chama a atenção nessa história. A Bíblia diz que Deus entregou-os simplesmente a quê? Aos medianitas. Mas se os irmãos lerem a Bíblia Sagrada, vão perceber que os amalequitas e povos estranhos os atacaram. É isso que acontece quando você sai da presença de Deus. Você se torna vulnerável. Qualquer espírito que quiser dominar sobre a tua vida vai fazer o quê? Vai dominar. Enquanto você não tomar consciência do que Deus quer para ti, tem pessoas que vão invadir a tua vida sem necessidade. Tem espíritos que vão reinar sobre a tua vida sem necessidade. Enquanto você não souber o propósito de Deus para a sua vida, tem coisas que você irá viver que não era o plano de Deus você viver. Mas você vai viver como uma forma de Deus manifestar o seu amor por ti. A Bíblia nos ensina que Jesus disse que todos aqueles que eu disciplino é porque quê? Porque eu amo. E uma das formas de você ver o amor de Deus é no problema. Tem circunstâncias que você vai passar, não é para te matar, é para te dar lições de que Deus ainda está contigo. Nessa noite nós lemos que o povo de Israel ficou tão exposto que qualquer povo que viesse dominava, fazia o que quiser. A Bíblia diz que numa terra em que Deus lhes deu para dominar, eles passaram a ser dominados. Numa terra onde Deus permitiu que eles dominassem, eles saíram de dominadores para quê? Dominados. Perceba um detalhe importante nessa história. A Bíblia Sagrada diz que Deus permite que os amalequitas entrem na vida dos israelitas, mas um detalhe me chama a atenção. Deus não permite que eles matem ninguém. Apenas Deus vai lhe fazer viver algumas situações complicadas. Repara que até no detalhe que Deus te permite viver para te dar lições, Ele não te mata. Até no detalhe onde você vai parar como uma lição, Deus te protege. Jonas foi parar na boca do peixe. Não existe em nenhuma parte do mundo uma baleia que te engole e você fica vivo. Olha que até nos lugares onde Deus te coloca, ainda Ele te protege. Eu vim declarar que o Senhor será contigo até nos lugares onde você for parar.
O Senhor será contigo até nas dificuldades que você for parar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos vão entender. Eu não estou muito bem de saúde. Quem me conhece já notou. Então, se calhar vamos ver constantemente a usar o guardanapo. Não estou mesmo bem de saúde. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que ouvem falar para ir para a casa do Senhor, o que é que eles falam? Levantem e vamos para a casa do Senhor. Eu creio que o Senhor até o final deste culto me liberará a cura. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel plantava, fazia as suas plantações, pegava os seus animais, colocava tudo bem feito para poder receber os resultados, mas ainda assim eles não recebiam. Porque um povo inimigo habitou neles e derrubava tudo o que eles construíam. Às vezes é isso que acontece na nossa vida. Os inimigos permitem que comecemos algumas coisas, mas não nos deixam terminar. Enquanto você não estiver na presença de Deus, nada do que você começar vai dar certo. Tem pessoas às vezes que percebem mal o sentido de Deus. O que protege o teu negócio não é a quantidade de projeções que você faz, é a graça de Deus. Aquilo que você começou com Deus, se um dia fizer sem Deus, não vai dar certo. O povo de Israel estava a pensar que saindo da presença de Deus, eles continuariam a viver da mesma forma. A Bíblia diz que eles foram tão atacados que acabaram por cair numa fome terrível e foram que? Totalmente empobrecidos. Numa terra em que Deus lhes deu para habitar, numa terra onde Deus lhes deu para quê? Para que pudessem viver do melhor, porque a Bíblia diz que a terra prometida era uma terra que continha muito leite e mel. Eles viviam em abundância, mas depois de saírem da presença de Deus, tudo aquilo se foi. Nessa noite eu quero lhe trazer a consciência sobre algo. Mais do que pular, mais do que viver, mais do que usufruir das coisas, você precisa entender que Deus sustenta tudo o que você tem. No dia que você permitir que Ele saia, tudo isso irá cair. Um detalhe que me chama a atenção também nessa história é que o povo de Israel começou a viver tão oprimido, começou a viver tão num sofrimento terrível, que a Bíblia Sagrada nos diz o que é que eles começaram a fazer, o que é que começaram a clamar ao Senhor. É nessa noite que eu quero transmitir essa mensagem para ti. Tem coisas na sua vida que, por mais problemas que estejam a aparecer, por mais dificuldades que apareçam, enquanto você não clamar, elas não vão mudar. Entre nestes 40 dias com uma dimensão de entendimento diferente. Meus irmãos, por maior que sejam as tuas lágrimas, a Bíblia diz que Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Deus não trabalha a favor daqueles que choram. Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. E é com clamor que você vai esperar no Senhor. Repare que a baleia só vomitou Jonas quando ele começou a orar. Até nos problemas que você vai parar sozinho, só vai sair de lá quando começar a orar. Até nas dificuldades que você for parar lá sozinho, você só vai sair quando começar a orar. Meus irmãos, você pode celebrar ao Senhor? A Bíblia diz que Jonas começou a clamar ao Senhor. Quando Jonas começou a clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus permitiu que a baleia fizesse que vomitasse Jonas. Tem circunstâncias que você vai sair a partir do momento que você clamar ao Senhor. Tem circunstâncias que você vai deixar de viver a partir do momento que você clamar ao Senhor. Nós estamos a tratar de uma semana de batalha espiritual pela vida sentimental. Você precisa entender que tem relações que você só irá dar certo quando começar a orar. Tudo aquilo que você começar sem Deus não vai dar certo. Eu sou uma prova viva de que sem Deus nós não conseguimos dar certo. Quem conhece a minha história vai perceber isso. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus aparece para o povo de Israel e explica a razão que eles estavam a viver isso. Meus irmãos, eu vejo uma lição terrível nisso. Eu vejo uma lição de tremenda ingratidão. Porque a Bíblia diz que Deus passou com o povo de Israel em lugares que eles precisavam de uma ajuda. E ainda assim o Senhor foi com eles. Um outro detalhe que me chama a atenção. Vê que Deus passa com o povo de Israel em diversas situações, em diversas tribulações, e eles ainda assim se esquecem de Deus. Sabem por que eles se esqueceram? Porque os ídolos que lhes eram apresentados em figuras tangíveis, ou seja, eram apresentados em coisas que eles podiam pegar e ver.
Muitas vezes na vida vamos encontrar caminhos que vão parecer mais rápido de Deus, mas no final nos levam à perdição. Lembra que eles andaram com Deus do Egito até a cidade que Deus lhes prometeu e se esqueceram de Deus, foram adorar a deuses falsos. Daquilo que Deus faz na tua vida, você precisa ser grato. Uma das coisas que lhe permitiu que fossem parar nas mãos dos medianitas é a ingratidão. Repara que um Deus que caminhou contigo quando você era oprimido, um Deus que caminhou contigo quando você era atribulado, chega numa vida estável e esquece-se de Deus. Tem pessoas aqui que nestes 40 dias Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. O problema será o que vai acontecer depois de Deus ter feito. Tem pessoas aqui que Deus vai agir de tal maneira que eles ficarão totalmente boquiabertos, vão ficar de boca aberta. O problema será o que você vai fazer depois disso. Reflita que o povo de Israel saiu do sítio que Deus havia lhes tirado para a terra prometida. Todo esse percurso Deus não vai afligir. O problema será depois. Você quer um relacionamento, Deus irá te dar. O que é que vai acontecer quando você estiver lá dentro? Tem pessoas que basta casar, basta conseguir um namorado, esquecem-se totalmente de Deus. Isso não é só sobre relação. Tem pessoas que se esquecem de Deus até nos lugares que Deus lhe catapulta. Tem pessoas que se esquecem do que Deus quer fazer na sua vida. Nessa noite não é uma noite para você pular. É uma noite para você tomar consciência do que Deus fará na sua vida e o que você vai fazer depois disso. O povo de Israel começou a clamar ao Senhor, clamou tanto que Deus aparece, e a primeira coisa que Deus aparece explica a razão do problema acontecer. Tem pessoas que estão a viver problemas, só não estão a entender porque não estão a orar. Tem pessoas que estão a passar tantas dificuldades que se orassem isso nem seria motivo de choro. Tem pessoas que estão a se matar em locais desnecessariamente porque não começaram a orar. O povo de Israel se matou tanto em se esconder porque os medianitas chegavam e rompiam tudo o que eles preparavam. Mas chegou uma dada altura que um homem se levantou. Um homem entendeu que não é essa a vontade de Deus. Muitos de nós cristãos percebemos mal a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que na sua família ninguém case. Não é a vontade de Deus que na sua família ninguém trabalhe. Não é a vontade de Deus que na sua família ninguém dê certo. Não é a vontade de Deus que em todos os lugares que você for te deem não. Não é a vontade de Deus que você seja totalmente crucificado onde for. Não é a vontade de Deus que você seja estigmatizado onde passar. Não é a vontade de Deus que todas as relações que você entra dá errado. Não é a vontade de Deus que o teu ministério não arranque. Não é a vontade de Deus que você não dê certo. Um detalhe que me chama a atenção nessa história foi quando Deus aparece. A Bíblia narra a história de um homem, Gideão. Gideão é um homem que o seu chamado me chama muita atenção. Por que o chamado de Gideão me chama a atenção? Porque a Bíblia diz que Gideão era o menor dos menores. Meus irmãos, reflitam seriamente no que vou explicar e vão perceber o porquê que este chamado me chama a atenção. A Bíblia diz que Gideão era o menor da sua casa e a família de Gideão era a mais pobre de Israel. Mas o Senhor aparece para Gideão e lhe dá um propósito grande. É isso que o Senhor quer fazer para mim e para a sua vida. Deus quer aparecer na sua vida independentemente daquilo que você tem. Se os irmãos lerem a Bíblia Sagrada, vão perceber que no princípio Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Uma terra que não dava para viver hoje, eu e você vivemos. Deus não precisa de construções pequenas para fazer alguma coisa. Repara que um Zé Ninguém, alguém que ninguém lhe conhece, alguém que ninguém jamais ouviu falar dele, Deus usou para libertar um povo. Você é o escolhido de Deus para libertar a sua família. Basta simplesmente tomar entendimento. O anjo do Senhor, para aqueles que estudam teologia, vão entender sobre teofania. Teofania é a forma de Deus aparecer em forma de um anjo. O anjo do Senhor apareceu para Gideão e a primeira coisa que lhe disse: eu sou contigo. Deus sempre vai aparecer para aqueles que se esforçam. Gideão foi o único que entendeu que não é essa a vontade de Deus. Como os medianitas sempre que chegassem rompiam tudo o que nós plantássemos, Gideão foi fazer trigo num lugar onde era para fazer uva. Até que você procurar um subterfúgio para clamar ao Senhor, a história da sua família irá mudar. Gideão percebeu que se eu fizer trigo aqui, os medianitas vão chegar e vão bicar, vão terminar com tudo. Então ele foi fazer trigo num sítio onde era para fazer uva. Um detalhe que me chama a atenção nessa história, perceba. Quem trabalha com trigo sabe, para fazer trigo sai poeira.
Gideão foi fazer trigo num local fechado, num local onde não tinha arejo, né? Não tinha um espaço para arejar. Inalou toda aquela poeira do trigo. Porque ele entendeu que, afinal de contas, a vontade de Deus não é que todo mundo chegue e bique. Até que você comece a se esforçar para fazer alguma coisa, Deus irá lhe honrar. A Bíblia diz que Deus apareceu a Gideão. Deus sempre vai aparecer para aqueles que se esforçarem. Em meio às circunstâncias que a sua família vai enfrentar, Deus será contigo. A Bíblia narra a história e diz que Gideão entendeu que não era a vontade de Deus. E ele começou a pegar no sítio que era para fazer trigo, para fazer uva, foi lá fazer trigo. Esse é um detalhe para você. Gideão não esperou que as condições fossem favoráveis para começar a libertar Israel. Ele arranjou um subterfúgio. É no esconderijo onde você vai começar a fazer. É mesmo nessa dificuldade que a tua família está a enfrentar que você vai se levantar para fazer alguma coisa. Nesses 40 dias eu declaro que você é o Gideão da sua família. Deus irá te levantar para libertar a tua família. Não é sobre condições favoráveis, mas é sobre uma pessoa que entendeu que não é a vontade de Deus. Não é sobre ter os melhores resultados, mas é sobre acreditar que existe alguém que irá lhe capacitar. A primeira coisa que Deus fala para Gideão não era sobre o que está se a passar. Deus aparece e fala para Gideão: eu sou contigo. Gideão não entendeu afinal como é Deus. Gideão questionou o Senhor: como assim o Senhor é conosco se estamos a passar tantas dificuldades? Percebe? Até no problema Deus está contigo. Gideão não percebeu. Às vezes Deus não te livra do problema, Ele vai estar contigo no problema. O problema é que tem pessoas que ainda não perceberam isso. Estão à espera que Deus apareça como está na cabeça dele. Não, Deus tem que me aparecer e fazer isso. Não. Quando Deus diz a Gideão que está contigo, Deus estava observando tudo. Nos problemas ou nas dificuldades que você for passar, que Deus é que te coloca, Deus vê tudo o que você está fazendo. Repara que tinha tanta gente no povo de Israel e Deus decide aparecer para Gideão. Quando Deus decide aparecer para Gideão, Deus diz uma coisa para Gideão: eu sou contigo. Quando o Senhor aparece na sua vida, não importam quem são os conhecidos. Quando Deus aparece na sua vida, não importa quem começou primeiro. Quando Deus aparece na sua vida, não tem a ver quem já estava lá. Quando Deus é contigo, os que encontraste não se compararão ao que você irá fazer. Às vezes as pessoas não percebem. Escuta, a Bíblia diz que Deus era com Gideão, uma pessoa que ninguém lhe conhece, entre parênteses, um Zé Ninguém. Deus lhe chama para fazer algo grande. No povo de Israel tinha pessoas com bastante influência. Eu quero te dizer que por maiores que sejam as tuas influências, se Deus quer te fazer, Ele não precisa disso. Saia desse lugar com uma consciência renovada. Quando Deus está contigo, as dificuldades que você enfrenta não tem nada a ver com o que Ele quer fazer. A Bíblia diz que os irmãos de José pegaram em José e fizeram o quê? O venderam. Tem circunstâncias que Deus vai te permitir passar, afinal de contas é para te fazer catapultar. José foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos não sabiam que afinal não estavam a lhe vender, estavam a levar José para um outro nível. Tem pessoas aqui que estão a passar tantas dificuldades. Isso não é dificuldade, é Deus a te lapidar para você chegar numa outra estação. José foi para... Meus irmãos, quando Deus está contigo, já estou a terminar a mensagem. Quando Deus está contigo, não importa onde você for parar, você vai dar certo. Um detalhe que me chama a atenção: o que causou problema nos irmãos de José não era o que José fazia, era o que José tinha, sonhos. E o que fez José parar no palácio era o problema que os irmãos dele tinham. O mesmo sonho que causou problema foi o mesmo sonho que ele levou no palácio. Aquilo que te trouxe problema será aquilo que vai te levar no palácio. O problema que te causou é que vai te catapultar para o palácio. Eu disse, o problema que te causou é que vai te levar para o palácio. Meus irmãos, os irmãos de José pegaram em José e foram lhe vender.
Quando foram lhe vender, eles não deram conta, afinal estavam a vender embora na família de José. Se os irmãos estudarem a descendência, vão perceber sobre os ismaelitas. Quem entende de palavra sabe. Repara que José foi vendido e foi parar na cadeia. Porque antes de ir para a cadeia, ele foi para algum lugar. Quem comprou foi Potifar. A Bíblia diz que desde o momento que José... Pai, me permite descer? A Bíblia diz que a partir do momento que José chega na casa de Potifar, tudo na casa de Potifar deu certo. O mesmo José que os irmãos não aguentavam é o mesmo José que levantou coisas na casa de Potifar. Quando você é abençoado, não é sobre o lugar que te coloca, é sobre você parar lá. Diz que José chegou na casa de Potifar, todas as coisas de Potifar começaram a dar certo. Meus irmãos, um detalhe que me chama a atenção: quem está em Deus não se corrompe. A mulher de Potifar tentou se deitar com José. E José percebeu que não é essa lei que o meu Deus me dá. Foi parar na cadeia. Afinal não foi parar na cadeia. Deus já tinha preparado o link dele lá. O link de José estava preparado na cadeia para lhe levar no palácio. Eu declaro que nas dificuldades que você for colocado, o teu sucesso estará lá. O teu sucesso estará lá. Escuta, escuta. Todos aqueles que têm Deus na sua vida são difíceis de entender. Até na cadeia eles mostram amor. A Bíblia diz que certo dia José acordou e encontrou os outros presos. Perceba, quem é abençoado até na cadeia vira chefe. Porque José era coordenador dos outros presos. Aonde você for colocado, mesmo que não seja o sítio do teu destino, ainda vão te dar chefia lá. José apareceu na cadeia e começou a trazer à tona aquilo que é o amor de Deus. Quem tem Deus na vida, não é porque lhe colocam na cadeia que ele vai mudar. Até os teus inimigos ficam malucos, porque mesmo te trazendo problema, você ainda lhes ama. A Bíblia diz que José chegou na cadeia um certo dia. Todos os presos acordaram o quê? Todos tristes, os dois presos que estavam com ele. Que era o... Meus irmãos, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia. Quem são os presos? O copeiro e o... O copeiro, todos nós já sabemos que era link de quem? Do José. O teu link está num lugar que você nem sequer quer ir parar lá. Na cadeia às vezes. Escuta, escuta, vamos meditar, vamos terminar. A Bíblia diz que José acordou e encontrou que os dois presos que? Bem tristes. O que é que se passa contigo? Repara. Quem tem Deus na vida dele, mesmo na dificuldade, se preocupa com outro. Quem tem Deus na sua vida, até na circunstância que não é para se preocupar, ele se preocupa. A Bíblia diz o quê? José encontrou quem? Os dois presos tristes e lhes perguntou: por que estás tristes? Vamos resumir a história, os irmãos conhecem. Um lhe disse: sonhei que isso aconteceu. O outro disse que também sonhou. José resumiu tudo isso, explicou o que aconteceu, o quê? E as coisas aconteceram conforme José que explicou. Não importa o lugar que te colocaram, se a graça do Senhor habita sobre a sua vida, você vai reinar. José poderia perder a qualidade de interpretar sonhos, porque foi tudo isso que lhe levou lá. Primeiro, os irmãos lhe venderam porque sonhava. Potifar lhe mandou na cadeia, por quê? Porque se colocou na tentativa de obedecer a Deus. A mulher de Potifar queria que ele se deitasse com ele. Você não precisa... No entendimento humano, se José dormisse com a mulher de Potifar, permitam-me a expressão, José teria domínio sobre toda a casa de Potifar. Você não precisa se corromper para ser elevado. Se José quisesse, ele poderia deitar-se com a mulher de Potifar, porque aquilo lhe traria uma outra, como dissemos na gíria, ia mandar mesmo naquela casa. Mas José percebeu que o Deus que eu adoro, ele não precisa de mãos humanas para me levar aonde ele quer. Nessa noite é isso que eu venho passar para a tua vida. Não importa o lugar que te colocarem, você vai dar certo. Não importa as batalhas que você passar, você vai dar certo. O mesmo sonho que lhe fez lhe vender é o mesmo sonho que lhe tornou governador. Vou terminar com isso. Você será tão abençoado que os teus inimigos não vão perceber que você é resposta. Escuta,
José foi abençoado que ficou governador. O Egito enfrentou tanta dificuldade, tanta fraqueza, tanta que a Bíblia dá uma expressão. Diz que o Egito, porque eram os sonhos que José revelou. Repara que José se tornou governador e percebe que a sua família estava a passar por dificuldades. O amor de Deus te fará, minha irmã Alzira, o amor de Deus te fará pensar que até as pessoas que te fizeram mal deves lhes ajudar. Elas não te fizeram mal, só estavam a fazer Deus trabalhar para você chegar lá. E você não entendeu. A Bíblia diz que José se tornou resposta para a sua família. Eu nessa noite estou a declarar, tem pessoas aqui que serão respostas para a sua família. Tem pessoas aqui que serão respostas para a sua família. Eu disse, tem pessoas nessa noite que serão respostas para a sua família. A Bíblia mostra a história de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela passou 12 anos com uma doença, já tinham lhe dado o nome. Porque os irmãos sabem que quem tivesse aquela doença naquela época, para quem estuda a Bíblia Sagrada, é destratado. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. Eu quero lhe dizer, no dia que você tiver encontro com Deus, a tua vida não será a mesma. Saia desses 40 dias com o entendimento, eu já não sou a mesma pessoa. Aquela mulher percebeu algo, ela ainda nem sequer tinha tocado, mas já acreditou que estaria curada. Só o simples você entrar nesses 40 dias é uma razão de Deus na tua vida. Só o facto de você pensar em fazer alguma coisa para Deus já é uma razão de Deus te abençoar. A Bíblia diz que ela, tendo ouvido falar de Jesus, pensou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. A Bíblia Sagrada diz que ela chega no meio da multidão, no meio do caminho para o encontro do que você procura, vai encontrar obstáculo. Cuidado para não se perder em pequenas barreiras que não tenham o mesmo interesse que você. Se aquela mulher ficasse na barreira que encontrou, ela poderia parar e o milagre não chegar. Só que ela entendeu que eu tenho de romper. E nesses 40 dias você tem que romper barreiras para viver o que Deus tem para a tua vida. Você tem de viver e romper barreiras para chegar naquilo que Deus te trouxe. A primeira coisa que acontece depois dela tocar é que ganha cura. No dia que você encontrar aquilo que Deus te... No dia que você encontrar aquilo que procura em Deus, não será necessário Deus fazer. Certa vez eu tive a ouvir um homem de Deus que disse o seguinte: muitos de nós temos dificuldades a orar. E eu vou fazer uma conexão com esta mensagem. Aquela mulher não sentiu nada quando tocou. Quem sentiu é Jesus. Você ora só e Deus sabe o que está a fazer. Quem sente não é você, é Deus que tem de sentir. Aquela mulher chegou e tocou nas vestes de Jesus. Ela não sentiu nada, mas Jesus sentiu e virou: alguém me tocou. Tem pessoas que vão tocar Jesus nestes 40 dias e vão alcançar os seus milagres. Se coloque de pé, vamos adorar o nome do Senhor.